Oi, gente. Eu vou resolver aqui nesse vídeo a questão 179 do Enem 2019, caderno de prova azul. Essa questão aqui é uma questão de análise de gráficos simples, ela não apresenta muita dificuldade, mas a gente vai tentar tornar ela mais fácil possível nesse vídeo aqui. A questão diz o seguinte: nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nele adentra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e desligamento sejam instantâneos. O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia, em watt por minuto, em função do tempo t, em minuto, das lâmpadas de LED dessa casa, enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão enumerados de 1 a 6, com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. Então aqui a gente tem o gráfico, né, do tempo percorrido e do consumo de energia em watt por minuto e a planta da casa. E a pergunta da questão é o seguinte: a sequência de deslocamentos pelos cômodos conforme o consumo de energia apresentado no gráfico é. Então a questão quer saber, de acordo com o consumo de energia que o gráfico está dando para a gente, quais foram os cômodos que o morador percorreu, né? Qual é a ordem de cômodos que ele percorreu. Então a gente pode traçar uma estratégia aqui bem razoável, né? Que é justamente encontrar, em primeiro lugar a gente encontrar o aumento de consumo de 1 minuto para o outro, e depois que a gente tiver esse consumo, quanto foi consumido em 1 minuto, a gente analisa na planta qual cômodo possui a lâmpada de LED com uma potência capaz de gerar exatamente aquele consumo. Então a gente tem aqui o gráfico, né? Aqui o gráfico, como eu disse, o eixo X está representado pelo tempo em minutos e o eixo Y está representado pelo consumo de energia em watt por minuto. Como que a gente faz para encontrar o quanto que aumentou de consumo de energia de 1 minuto para o outro? Por exemplo, do minuto 0 para o minuto 1, houve um aumento de 20. Então é bem razoável pensar que para encontrar o aumento do minuto 0 para o 1, basta a gente diminuir o consumo de energia do minuto 1 menos o consumo de energia do minuto 0, que é 0, ou seja, 20 menos 0. Para o minuto 2, aí é razoável pensar também que seria exatamente o consumo do minuto 2 menos o consumo do minuto 1. E a gente pode repetir isso para todos os minutos. Sempre que a gente quiser saber o consumo, o aumento do consumo de um minuto para o outro, a gente pega o último minuto. Exemplo, do 4 para o 5, a gente pega o 75 menos 55. Então, a gente vai repetir isso para achar o quanto que aumentou de cada minuto para cada minuto seguinte. Do minuto 0 para o minuto 1, houve um aumento de 20 menos 0, que é exatamente 20. Do minuto 1 para o minuto 2, 35 menos 20. Do minuto 2 para o 3, 40 menos 35. Do 3 para o 4, 55 menos 40. Do 4 para o 5, 75 menos 55. Do 5 para o 6, 85 menos 75. Do 6 para o 7, 105 menos 85. E do 7 para o 8, 120 menos 105. Para ficar mais fácil a nossa visualização, a gente pode anotar isso num quadro ou numa tabela, só para ficar um pouco melhor para a gente analisar esses dados. Então aqui a gente fez uma tabela que corresponde 1 minuto, né? Do minuto 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3, e assim vai, até o 7 para o 8. E o aumento, o quanto que foi esse aumento de 1 watt por minuto de cada minuto para o seu seguinte. Ou seja, do 0 para o 1 foi o 20, que a gente já tinha encontrado, do 1 para o 2 o 15, do 2 para o 3 o 5, e assim vai. Agora, o nosso trabalho vai ser analisar na planta qual cômodo possui exatamente esse consumo, qual cômodo possui a lâmpada com a potência igual a esse consumo de energia. E olhando na lâmpada, por exemplo, do minuto 0 para o minuto 1 foram consumidos 20 watts, que na planta é exatamente a sala. Possui uma lâmpada de 20 watts. Só a sala possui uma lâmpada de 20 watts.
Do minuto 1 para o minuto 2, houve aumento de 15 watts no consumo. O único cômodo com a lâmpada de 15 watts é a switch. Ou seja, a gente vai preenchendo essa tabela na parte do cômodo com o nome do cômodo, com a lâmpada, e o número a gente vai olhar na planta e vai preencher. Ou seja, a sala é o quarto 1, é o cômodo 1. A suíte é o cômodo 4. E assim a gente vai fazer para todas as passagens de minuto que a gente tem aqui nessa tabela. E a gente vai obter esse seguinte quadro aqui. Ou seja, então a sequência de quartos que o morador percorreu foi quarto 1 para o 4, para o 5, para o 4, para o 1, para o 6, para o 1, para o 4. A gente pode evidenciar essa sequência aqui e ela é a sequência justamente que está presente na alternativa letra A, que é a alternativa correta. Ou seja, a questão é simples, basta a gente analisar o gráfico, o quanto que aumentou de um minuto para o outro e verificar na planta da casa qual cômodo possui a lâmpada de LED com a potência capaz de gerar esse consumo. Porém, a gente não vai terminar a questão aqui, porque a gente não precisaria desse trabalho todo. A gente pode apresentar uma resolução um pouco mais rápida para essa questão. Essa resolução rápida seria justamente ter a sacada do seguinte: quantas passagens de minutos tiveram, né? Ó, do minuto 1 para o 2, do minuto 0 para o minuto 1 foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Foram 8 minutos percorridos. Então, a gente sabe que o morador, como ele visita somente 1/4 por minuto, a gente sabe que ele só consegue ter visitado exatamente 8 quartos. Então, vamos olhar aqui nas alternativas. A alternativa C, D e E possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quartos visitados. Então, a gente já pode eliminar de cara a alternativa C, D e E. Vai restar para a gente só a alternativa A e B. Ou seja, logo de cara, a gente já consegue definir qual das duas alternativas é a correta. Porque basta a gente analisar o aumento de energia do minuto 1 para o minuto 2. Ou seja, do minuto 1 para o minuto 2, aumentou 15 no consumo de energia. 15 watts no consumo de energia. O único cômodo que possui esse consumo de energia, uma lâmpada com essa potência, é a suíte, que é o cômodo 4. Então, a alternativa correta para a gente é a alternativa letra A. E termina a questão de um jeito muito mais fácil do que o outro, evitando vários cálculos desnecessários.